Olá, bem-vindos à nossa introdução à cinemática. Cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas que o originam, ou seja, as forças. Ela descreve o movimento por meio de grandezas, como posição, velocidade e aceleração. Então, como podemos descrever o movimento de um carro na estrada, uma bola que é chutada ou o movimento de um avião no céu? O objetivo da nossa aula de hoje é explicar como descrevemos movimentos em termos de posição, velocidade e aceleração, e aplicar esses conceitos a fenômenos do cotidiano. Agora vamos falar sobre as grandezas fundamentais da cinemática. Primeiramente, temos a posição, representada pela letra S. A posição é a localização de um objeto em relação a um ponto de referência, e sua unidade é o metro. Por exemplo, a posição de um carro numa estrada pode ser medida em relação a um marco quilométrico. Em seguida, temos o deslocamento, que é a variação da posição de um objeto em um intervalo de tempo. Ele é uma grandeza vetorial, o que significa que tem direção e sentido. A fórmula do deslocamento é ds igual a s final menos s inicial. Um exemplo cotidiano seria ao caminhar do quarto até a cozinha. O deslocamento é a diferença entre a posição inicial e final, não a distância total percorrida se houver curvas. A seguir, temos a velocidade, que é a taxa de variação do deslocamento em relação ao tempo. Sua unidade é metros por segundo. Existem dois tipos de velocidade. A velocidade escalar média, que é ds dividido por dt, e a velocidade instantânea, que é a velocidade em um determinado instante. Por exemplo, a velocidade de um carro vista no velocímetro. Quando o carro acelera, a velocidade instantânea aumenta. Por último, temos a aceleração, que é a taxa de variação da velocidade com o tempo. A unidade é metros por segundo ao quadrado. A fórmula da aceleração é a GkdV dividido por d. Um exemplo cotidiano seria quando um carro parte de uma parada e começa a se mover mais rápido. Ele está acelerando. Se frear, ele tem uma aceleração negativa, ou desaceleração. Vamos falar agora sobre movimentos retilíneos. Primeiro, temos o movimento retilíneo uniforme, ou MRU. Esse é um movimento com velocidade constante e trajetória reta. A equação do MRU é S de t igual a S0 mais V vezes t, onde S0 é a posição inicial, V é a velocidade constante e t é o tempo. Um exemplo no cotidiano seria um carro andando a 60 km por hora, em uma estrada reta e sem mudar de velocidade. Em seguida, temos o movimento retilíneo, uniformemente variado, ou MRUV. Esse é um movimento com aceleração constante. As equações do MRUV são a posição em função do tempo, que é S de t igual a S0 mais V0 vezes t mais 1/2 de a vezes t ao quadrado, e a velocidade em função do tempo, que é V de t igual a V0 mais a vezes t. Temos também a equação de Torricelli, que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes ds, onde V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração constante, S0 é a posição inicial e t é o tempo. Um exemplo no cotidiano seria um carro que está parado e começa a acelerar até atingir 100 km por hora. Vamos ver agora algumas aplicações no cotidiano. Primeiro, temos a queda livre, que é um exemplo de MRUV. Objetos em queda livre são acelerados pela gravidade, com uma aceleração constante de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, em direção ao centro da Terra. Um exemplo seria um objeto solto de uma altura que cai com velocidade crescente até atingir o chão. A equação aplicada é V de t igual a V0 mais g vezes t, onde g é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado.
Se o objeto foi solto, V0 é igual a 0, então V de t é igual a g vezes t. Outro exemplo é uma viagem de carro, que é um exemplo de MRU, um carro viajando a uma velocidade constante em uma estrada reta. A aplicação da fórmula do MRU é S de t, igual a S0 mais V vezes t. Um exemplo numérico seria se um carro viaja a 80 km por hora por 2 horas. A distância percorrida será S igual a 0 mais 80 vezes 2, que é igual a 160 km. 5. Gráficos de movimento. Gráfico posição versus tempo, S versus t. No movimento retilíneo uniforme, MRU, temos uma reta inclinada. No movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, observamos uma parábola. Gráfico, velocidade versus tempo, V versus t. No MRU, é uma reta horizontal, indicando velocidade constante. No MRUV, é uma reta inclinada, mostrando que a velocidade varia linearmente com o tempo. Gráfico aceleração versus tempo, A versus t. No MRUV, vemos uma reta horizontal indicando aceleração constante. 6. Exercícios práticos. Exercício 1. Um carro parte do repouso com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual será sua velocidade após 5 segundos? Qual a distância percorrida nesse tempo? Exercício 2. Um objeto é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 15 metros por segundo. Quanto tempo ele levará para atingir a altura máxima? 7. Conclusão e aplicações futuras. Resumo. Relembrar a importância de entender os conceitos de posição, velocidade e aceleração para descrever movimentos. Reflexão. Pedir para os alunos pensarem em como esses conceitos podem ser observados em seu dia a dia, como em transportes, esportes e quedas de objetos. 8. Desafio final. Desafio. Você está em um elevador que começa a se mover para cima com aceleração. Como você descreveria esse movimento usando os conceitos de velocidade e aceleração?